O Júlio César é inscrito aqui do canal e ele mandou um relato realmente assustador e que está muito próximo de você. Então, fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além. Sete Além. Aqui é a sua casa. Sete Além, a gente trouxe o horror de volta. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Boa madrugada, Luciano. Olha só, o Júlio César enviou um relato que vai mostrar para você que o horror pode estar do seu lado. Na verdade, ele está, a gente sabe. E eu tô aqui para alertar e salvar você, tá bom? Então, já deixa seu like aí que eu vou começar a contar o relato agora. E comenta, antes de assistir a esse relato, escreve assim: Socorro, Luciano. Socorro, Luciano, para eu poder te socorrer, tá bom? Vamos para o relato. Esse relato foi enviado pelo Júlio César F., de 26 anos. Ele foi escrito há cerca de um ano após o ocorrido. O autor permitiu a publicação desde que o nome da chácara e dos amigos não fossem mencionados, porém o nome dele e da namorada estão mantidos. Tem pessoas que nascem com o espírito em silêncio e outras que carregam um trovão dentro do peito. Eu sempre fui do primeiro tipo. Sempre fui calado, introspectivo, do tipo que observa mais do que participa. Já a Luísa, minha namorada, ela era o oposto. Falava com todo mundo, fazia piada até com coisas sérias. Vivia rindo, dançando sozinha, como se estivesse música no ar que ela somente ouvia. E por mais que isso me cansasse às vezes, era exatamente o que me fascinava nela. Ela era a minha namorada, o amor da minha vida. Ela precisava de remédio para dormir, tomava toda a noite, senão ficava acordada até o sol nascer com a cabeça fervilhando e mesmo assim era incapaz de ficar deprimida. Era como se a mente dela fosse grande demais para esse mundo. A viagem aconteceu no feriado de outubro. Um amigo nosso convidou uma turma grande para passar uns dias na chácara dos avós dele. Era um lugar afastado da cidade, com piscina, churrasqueira, aquelas casas que exalam história nas paredes e nos móveis pesados. Os avós eram tranquilos, quase invisíveis no meio daquela bagunça jovem. Só fizeram um aviso: que ninguém passasse dos limites da propriedade. Por questões ambientais, disseram que, por conta de animais não domesticados e também por conta da flora, não seria legal a gente sair por aí destruindo tudo. Achei sensato. Luiz achou engraçado e fez piadas com a situação, dizendo que estavam com medo de que nós fôssemos devorados pelas onças do cerrado. Na primeira noite, depois da festa, das bebidas e das risadas que se arrastaram até depois da meia-noite, a maioria dos meus amigos apagou. Luísa foi a única que não bebeu por causa do remédio, ela não bebia mesmo. Então, se medicou e dormiu profundamente. Eu dormi depois de todo mundo, só observando a lua pela janela. O segundo dia foi ainda mais intenso. Música, água de piscina e um céu azul que parecia saído de filme. Quando a noite caiu, a galera apagou mais rápido ainda, todos caindo nos sofás, no chão, nas redes. Luísa me cutucou no ombro e disse que não estava encontrando o remédio dela. Procuramos juntos, por todo lugar, bolsas, mochilas, banheiro, varanda, nada. Chegamos a acordar alguns colegas para perguntar se haviam visto o frasco de remédio, mas ninguém tinha visto o bendito. Era como se ele tivesse evaporado. Ela não parecia preocupada, ela era super desencanada com qualquer coisa. Disse que só precisava conversar comigo até bater o sono. Fomos para a varanda. O silêncio era quase sólido, Luciano. O tipo de silêncio que só existe no interior, onde os insetos fazem barulhos que mais parecem palavras antigas. Foi então que nós vimos. No meio da mata, entre o que parecia uma clareira distante e a cerca da chácara, algo gigantesco se mexeu.
Não era um boi, não era um cavalo, nem uma árvore balançando com o vento. Não. Parecia, juro por Deus, um elefante em pé. Não, 2 vezes maior que um elefante em pé. Era uma silhueta disforme que se mexia devagar, como quem estivesse espremido entre 2 dimensões. Isso mesmo, Luciano, era a sombra de um elefante gigante andando no meio da serra na madrugada entre as árvores. Ele pareceu se virar para nós na chácara e, nessa hora, 3 bolinhas verdes organizadas como vértices de um triângulo brilharam no alto daquilo. Eram como os olhos daquela criatura, essas 3 bolinhas verdes, só que não piscavam, só olhavam. Congelamos. O medo me paralisou. A Luísa se levantou com a boca aberta. Ela estava espantada. O bicho deu um passo. O chão vibrou de leve, quase imperceptível. Mas depois aquele ser, no meio da floresta tão longe, desapareceu. No outro dia, obviamente, comentamos com todo mundo. Todos riram, acharam que a gente estava zoando. Ainda mais a Luísa, que era toda engraçadona. Mas no almoço, os avós chamaram a gente de canto. Os avós do meu amigo, os donos da chácara. O senhor mais velho, o avô dele, falou com um tom baixo e direto. Ele disse assim: olha só, o que vocês viram lá na floresta foram apenas guardas florestais, coisas assim, ONGs que monitoram animais. Esqueçam isso e nem falem mais sobre isso com ninguém, muito menos fora aqui da chácara, tá bom? O interessante é que ele falou sem olhar nos nossos olhos, como se ele mesmo não acreditasse no que estava falando. A minha namorada, Luísa, ainda soltou um aham, bem desconfiada, mas ficou inquieta o dia inteiro. À noite, o mesmo problema, ela estava sem remédio. Dessa vez ela me olhou de um jeito diferente. Falou assim: vamos dar uma volta na mata? Ela perguntou como se fosse algo comum. Eu neguei, estava escuro. Ela insistiu, eu neguei de novo. Então eu a convenci de pelo menos esperar até de manhã. Às 5 da manhã, nós pegamos a lanterna, a blusa e fomos andar. Ninguém tinha acordado ainda na chácara. Aquela mata parecia outra de manhã. Tudo era mais calmo. Seguimos por trilhas, depois saímos delas. Andamos por quase 1 hora até chegar em uma gruta, escondida atrás de umas pedras. Luísa ficou toda eufórica, como criança diante de um parquinho. Ela queria entrar nessa gruta. Eu hesitei, falei que não, que era melhor não entrar. E, na verdade, estava saindo um cheiro horrível lá de dentro. Ela entrou antes que eu dissesse mais alguma coisa. Ninguém convencia Luísa de nada. Ninguém nunca impedia ela de nada. Ela entrou 2 segundos depois, Luciano. Eu ouvi o grito. Ela gritou desesperadamente. Não foi um grito de dor, foi de susto ou sei lá. Eu sei que eu corri atrás dela na escuridão. No fundo da gruta, Luísa estava caída, chorando. E em cima dela, juro por Deus, estava aquilo. Um ser que mal cabia dentro daquela gruta. Eu juro para você que devia ter uns 3 metros de altura, eu acho, talvez mais. Ele tinha a largura, sei lá, de um caminhão. A pele era escura como petróleo e ele parecia coberto de limo. Os 3 olhinhos eram bolinhas verdes que brilhavam, e um dos pés enormes daquele ser estava em cima da Luísa, prendendo ela no chão. Dava para perceber que o ser não estava querendo esmagá-la, porque se quisesse ela já estaria morta. Minha namorada tentava respirar e gritava. Eu nunca senti tanto medo na vida, um medo irracional, um medo que me fez sujar as minhas calças e querer fugir dali e não querer salvá-la mais. É um medo que não há explicação, apenas sentindo para saber. Atrás desse monstro horrível tinha uma figura humana. Um homem? Um boneco? Não sei. Tinha a forma de uma pessoa, mas era todo escuro, como se fosse uma sombra sem nariz ou olhos.
Essa criatura falou comigo com uma voz que não saía da sua boca, porque ele não tinha boca. Era uma voz que ecoava na minha cabeça, dentro da minha cabeça, como se fosse um pensamento meu que não era meu. Aquele ser disse algo assim: estamos famintos, estamos há séculos aqui na caverna. Por favor, precisamos sair, precisamos nos espalhar, precisamos expandir. Eu não entendi nada, eu estava muito nervoso, eu estava apavorado, eu estava decidindo irracionalmente se eu ia ficar ali, se eu ia puxar minha namorada, se eu ia enfrentar aquilo. Eu não sabia o que fazer. Foram segundos infernais. Até que a Luísa fez força com os braços e se soltou debaixo do ser. E ela levantou e correu, saiu da caverna, me deixou para trás. E eu corri atrás dela, óbvio. O chão tremia atrás de nós, porque aquele ser gigantesco saiu da gruta e nos perseguiu. A gente correu muito, mas cada passo desse ser parecia cobrir 3 passos nossos. Mas nós tínhamos a vantagem de podermos desviar com facilidade das árvores. Eu olhava para trás e aqueles olhos verdes como faróis brilhavam no meio da vegetação que ainda não estava totalmente iluminada, pois não tinha amanhecido ainda. Corremos de mãos dadas, sem olhar para trás, até que tropeçamos. Tropeçamos juntos, eu acho que havia um galho ou algo como uma raiz no chão. Eu sei que nós caímos. Luísa estava na minha direita e caiu no chão, diretamente onde estávamos mesmo, mas eu rolei para a esquerda e tinha uma pequena ribanceira, onde eu acabei caindo lá embaixo. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial 7além. Eu estou de olho em você. Caindo e já tentando me reequilibrar e gritando pela Luísa. Levantei, corri desesperado, eu não sabia nem qual lado eu deveria ir para encontrar a minha namorada antes que aquele mamute do inferno, aquele elefante sideral, pegasse ela. Só que assim que eu tentei correr, encontrei uns amigos nossos da chácara. Eles nos acharam, estavam preocupados, estavam nos procurando. Comecei a gritar para eles e a chorar e a dizer do monstro. Eles viram meu desespero e não levaram na brincadeira não, eles acreditaram que algo havia acontecido. E eu expliquei da gruta e eles foram caminhando comigo tentando achar o caminho da gruta e eu mesmo estava muito confuso. Demoramos um pouco para achar, mas encontramos a gruta. Nem precisamos entrar, a Luísa estava caída na entrada da gruta, apoiada em umas pedras. Ela estava toda suja e rasgada, mas estava bem, estava respirando, desacordada, mas viva. Eu a peguei no colo, eu estava extremamente preocupado com a saúde do meu amor. Voltamos e assim que chegamos na chácara, cuidamos de Luísa e ela despertou. E nós demos por encerrado aquele passeio, não havia mais clima para ficar na chácara. Começamos a conversar com todo mundo e explicar em detalhes o que tinha acontecido. O problema é que ninguém acreditou no que a gente falou. Principalmente porque a versão de Luísa era diferente da minha versão. Luísa dizia que lembrava apenas de algumas partes do acontecido. Já eu lembrava de detalhes. Esses detalhes que eu contei agora para você, Luciano. Chegou num ponto em que ela se recuperou e falou que eu estava exagerando. Ela falou assim: gente, devia ser um animal deformado, sei lá, tem urso aqui no mato, eu não sei que bicho que é aquele, mas não é isso aí que o Júlio está falando não. Eu não fiquei nervoso com a minha namorada negando o que eu estava falando, eu não pareci ridículo, apenas eu me senti realmente sozinho na discussão, porque eu estava vendendo algo muito mais assustador do que ela achava que fosse. Ela também disse que não tinha escutado nenhum outro ser falar nada daquilo,
E eu expliquei que o ser tinha falado dentro da minha cabeça. Aí todo mundo me olhou com cara de coitado do Júlio, tá louco. A Luísa me abraçou forte e tentou me consolar e disse que realmente foi traumático tudo aquilo, que nós fugimos de um bicho do mato, mas que não era para tanto e que devíamos estar agradecidos de estarmos bem. Ela descrevia tudo o que nos aconteceu de uma maneira muito mais branda e muito mais suave. Na volta para casa, já no carro, na estrada, eu e ela seguimos em silêncio no meu carro, somente nós dois. Eu não estava com clima para falar com ela e nem ela parecia animada para falar comigo. Só que depois de alguns quilômetros eu quebrei o silêncio e perguntei para ela: a minha Luísa nunca voltou daquela gruta, né? Ela, olhando pela janela, sorria levemente de maneira cínica. Então ela respondeu: não, ela não voltou, desculpe. Eu questionei: você é aquele ser que estava lá dentro? Ela virou o rosto devagar para mim, sorriu com um carinho que me lembrou a minha falecida namorada e respondeu: sim, somos aqueles seres. Eu comecei a gaguejar, eu estava nervoso, eu não estava entendendo e eu perguntei: você vai me matar? Na hora, Luciano, ela soltou uma risada gostosa, aquela risada típica da Luísa, a risada de antes, risada com a voz da minha namorada, animada e brincalhona, aquela risada que sempre me acalmava, e nessa hora eu senti que talvez fosse uma pegadinha. E aí ela respondeu: ah, Júlio, para, né, seu bobo, te matar? Não, né, seu bobo, você nos alimentou. Nós somos gratos a você. Foi aí que eu senti o medo de verdade. Não medo da morte, medo da dúvida. Será que a Júlia estava brincando comigo? Passamos mais alguns quilômetros calados e eu estava com vontade de falar: tá legal, Júlia, chega de brincadeira, você tá bem? Mas eu não falei nada. Ela ligou o rádio e ficou testando várias músicas, como se estivesse com fome de conhecimento, fome de saber, até que ela disse assim: para o carro aqui. Ela falou tão séria e ameaçadora que eu parei. Ela desceu e saiu andando para o meio do mato, como se soubesse onde estava. Eu fiquei lá estacionado, esperei cerca de 40 minutos e ela não voltou. Tentei ligar no celular dela, mas ela tinha deixado no carro, junto com todas as coisas dela. Voltei para a cidade. Fui covarde. Achei que ela estivesse surtando. De noite, ela me contatou pedindo as coisas dela. Eu levei para a casa dos pais dela, mas eu não a encontrei. O pai dela buscou as coisas no meu carro e perguntou se nós tínhamos brigado. Eu falei que não, mas que tínhamos passado aí por alguns perrengues, e ele falou que tudo ia ficar bem, que ia melhorar e logo a gente ia se acertar. Mas não aconteceu isso. Nunca mais falei com a Luísa. Ela deletou todas as redes. Quem ouve a minha história fala que eu estou reclamando de uma pessoa normal, mas com algumas dificuldades psicológicas, que apenas não quis mais ficar comigo. Direito dela. Mas eu sei a verdade, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei e eu sei o que aconteceu. E agora, para o seu azar, você também sabe. Mas às vezes, quando eu vou viajar sozinho ou com alguns amigos para lugares florestais, ou eu vou dormir numa noite qualquer, eu confesso que eu vejo aqueles 3 pontos verdes bem distantes me observando. Eu sei que a minha Luísa morreu, ela já não existe mais, mas eu já ouvi a voz dela na minha mente, nas madrugadas, chamando o meu nome. Só que eu sei que não é ela, porque ela zomba, ela me desperta de madrugada com ironia e maldade. Eu tenho certeza, aquilo que veio de dentro da gruta ainda me observa e está decidindo se eu devo ou não continuar contando a história dela por aí. Porque a Luísa foi a primeira,
mas eu te garanto, Luciano, ela não será a última. E esse foi o relato do Júlio César, inscrito aqui no canal. Manda um abraço para todo mundo aqui nos comentários, Júlio. O que vocês acharam, cidadãs e cidadãos? Eu achei bem legal e eu acho que você tem que comentar a sua opinião aí. Deixa um recado para o Júlio, porque ele vai ler, ele é inscrito aqui no canal, sempre está aqui com a gente comentando. E outra coisa que eu vou falar para vocês, o Júlio comenta nesse canal desde antes de acontecer isso com a Luísa. Ele comentava, eu e a minha namorada gostamos muito dos seus vídeos. E agora o cara me conta uma dessa? Quer dizer, agora não, já faz um tempinho, mas estranho e assustador, concorda? Além de deixar a sua opinião, deixa um comentário, aquele comentário final, aquele dos corajosos. Escreve assim: os 3 olhos me observam. Que é bem interessante, porque só quem chegou até aqui vai entender, concorda? E é isso aí, 7 Além, a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além.